E o assunto do momento, a terceirização. Você já ouviu dizer sobre a regulamentação da terceirização? E existem setores favoráveis à medida, outros contrários. Na semana passada, nós conversamos aqui com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Irã Sebastião Meneghelli Filho, contrário aí à terceirização. Hoje, nós convidamos o presidente do Sindicato dos Eletricitários de Mato Grosso do Sul e membro do grupo de trabalho aí da CUT Nacional que vem discutindo este assunto, que é o Elvio Marcos Vargas. Elvio, qual é a sua opinião sobre a terceirização? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. A nossa opinião sobre a terceirização, nós somos contra esse projeto de lei, porque da forma como ele está, ele amplia a terceirização no Brasil. E aí eu tenho dados, números aqui que mostram que o trabalhador terceirizado, ele recebe menos, ele está sujeito, está mais suscetível a doenças, ele tem condições inferiores ao trabalhador do quadro próprio, trabalhador primário. Você falou aí da forma como ele está, quer dizer, qual é a forma que você defende? Quer dizer, há uma forma de se apresentar um projeto de regularização da terceirização, ou a CUT simplesmente é contra qualquer tipo de projeto? Não, é muito boa a sua pergunta. A CUT é a favor de regulamentar a terceirização no Brasil. Tanto que esse projeto, ele é desde 2004, ele já tem 11 anos aí, e nesse tempo o grupo de trabalho da CUT já teve reunido num grupo junto com o governo, com os parlamentares, com os empresários, e tentando colocar as condições do trabalhador para esse projeto. Tem alguns pontos que nesse projeto nós somos contra, que é, por exemplo, a proibição da terceirização na atividade fim. Nós somos contra que se possa terceirizar a atividade fim. A igualdade de direito e condições de trabalho. Por exemplo, a gente acha que o trabalhador terceiro ele tem que ter as mesmas condições do trabalhador primário. A responsabilidade solidária, que é um ponto-chave nessa questão, que é a empresa que contrata, a empresa contratante, ela também ser responsável pelo trabalhador. Porque senão é muito fácil. Eu tenho uma empresa, eu contrato um processo, terceirizo um processo. Aquela empresa que eu contratei para terceirizar um processo meu, ela fale e não paga os trabalhadores, eu lavo minhas mãos. É isso que o projeto está falando, que é a questão solidária. E a questão também da representação sindical, que da forma que o projeto está, ele vai diluir, ele vai fazer com que exista várias categorias numa empresa e o trabalhador perde a força na representação sindical, que ele vai ter vários sindicatos, e isso para o trabalhador, ele é ruim. Agora, o trabalhador, ele perde algum direito trabalhista com a terceirização? Porque, na verdade, quando se fala, não é, olha, o sindicato, vai ficar aí o trabalhador terceirizado, de repente nem sindicato ele tem, mas com relação aos direitos trabalhistas, ele perde algum direito? O projeto, ele não trata diretamente isso, só que levando em consideração hoje as condições dos trabalhadores terceiros, dos trabalhadores do quadro próprio, é óbvio que nós vamos ter uma diminuição de direito. A gente vê que o objetivo do projeto, como tem sido dito aí por quem defende o projeto, que é regularizar esses trabalhadores que já são terceiros. A gente não vê assim, nós da CUT, do movimento sindical que somos contra o projeto, a gente vê uma ameaça. A gente vê assim, com o objetivo dos empresários de ganhar mais e nas custas dos trabalhadores. A Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, ela defende a aprovação do projeto e diz que a terceirização ela é necessária para que as empresas ganhem competitividade. Você não vê dessa maneira? Perfeito. Eu acho que a terceirização ela é necessária. Então, como é hoje, por exemplo, áreas de atividade meio. O que nós somos contra é a terceirização em atividade fim. Por exemplo, típico, a rádio aqui. Vamos supor, a rádio, liberando esse projeto de terceirização, ela passa a contratar uma empresa para contratar vocês como terceirizado para ser radialista. Acontecendo isso, é óbvio que as condições, o salário de vocês vão ser menores, porque vai entrar um atravessador no meio. E essa função de radialista é uma atividade fim da rádio. Ou tem vários outros exemplos, como por exemplo uma escola.
você vai poder, se esse projeto passar, contratar uma empresa para que ela contrate os professores. Por que não você já contratar direto? Quando você usa esse artifício, está entrando um outro atravessador aí para ganhar em cima do professor. E aí tem vários exemplos, eu sou do setor elétrico aí, e a gente tem vários exemplos aí que eu posso te dar, de prestadores de serviço da Enersul, onde a prestação de serviço, a gente perde a qualidade quando tem um trabalhador terceiro. Quando o atendimento é feito por um trabalhador do quadro próprio, é bem diferente, porque a condição é diferente. Quer dizer, deixando bem claro, que na atividade meio, quer dizer, a CUT não é contra, quer dizer, na atividade meio a terceirização é normal, não tem nenhuma restrição. Não, a CUT reconhece, a CUT claro que briga para que esses trabalhadores tenham a mesma condição dos trabalhadores do quadro próprio. Na verdade, eu particularmente, eu sou contra a terceirização de toda forma, porque se você for analisar, o trabalhador terceirizado há uma segregação racial até. Você vai numa empresa e fala assim, não, aquele trabalhador ali, ele é terceiro, não mexe com ele não. Ele tem um tratamento diferente. O ideal seria que não existisse terceirização, que todo trabalhador tivesse os mesmos direitos. Mas já que existe, ela foi criada no início para isso, que é terceirizar atividades meio, que é transporte, limpeza, atividade de limpeza, tudo bem, que regularize isso, mas se pegar e terceirizar todas as atividades de uma empresa, aí nós somos contra, aí não é só opinião do sindicato, vale a pena. Se a gente pegar as associações de magistrados, juízes, estudiosos do trabalho, a grande maioria tem uma visão assim, até às vezes mais radical do que a nossa. Eles têm uma visão de que esse projeto, ele rasga a CLT. Ele é como se pegasse uma carteira de trabalho e rasgasse, porque tira direito de trabalhador. Então, quando a gente é contra esse projeto, eu não estou sendo contra pensando no meu emprego, eu estou pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, na sociedade em geral. Eu acho que se esse projeto passar do jeito que está, é um mal para o nosso país. Nosso país vai estar dando um passo para trás. Inclusive para todo mundo, né? Além dos trabalhadores, a terceirização ela acaba até com a competitividade, porque passa a ter empresa, inclusive sem trabalhadores. Você pode montar uma empresa somente para atravessar e quarteirizar para outras empresas. Então, eu acho que pouca gente tem a ganhar, mais gente tem a perder. Alguns empresários podem ganhar com isso, que passam a ser atravessadores de trabalhadores. Agora, a grande maioria, a sociedade, ela perde. Pois é, mas o que é esse 4330 já sofreu já uma emenda importante, né, no artigo 1º, que foi exatamente proibir a terceirização do serviço público, tanto na administração direta quanto na administração indireta. Não é possível, por exemplo, a CUT, por exemplo, que hoje é meio dogmática, né, contra o projeto, trabalhar para melhorar o projeto, ao invés de simplesmente deixar de votar? É o que nós estamos fazendo. Quarta-feira eu estou indo para Brasília, vai ter uma rodada, houve essas emendas, só que ela não foi votada, a gente não sabe como vai ser. Então esse projeto ele tem um trâmite. Quando nós fizemos esse movimento contra a aprovação do PL 4330, da forma que ele foi colocado. O destaque do artigo 1º já foi votado, já. Não, ele vai ser votado na quarta-feira, as alterações, as propostas de alterações. Não, dos outros artigos, do artigo 1º parece que o destaque então, foi ele foi votado, mas todas as alterações, ele vai ser votado na quarta-feira no Congresso, para daí ser encaminhado para o Senado. E aí, havendo alterações no Senado, ele volta novamente para o Congresso e provavelmente deve passar também pela avaliação da presidenta, que a gente briga aí para que ela vete o projeto também. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o Antônio José de Barros Levenhag, ele sugeriu que o projeto que regulamenta aí a terceirização estabeleça um percentual máximo de 30% para a contratação de terceirizados. O ministro ele citou a criação de mecanismos que garantam a igualdade entre empregados efetivos e prestadores de serviço para aperfeiçoar esse projeto. Essas mudanças sugeridas, você acha que resolve a questão?
Sobre a questão da igualdade, é o que a gente luta, a CUT luta por isso, para que o trabalhador terceiro tenha os mesmos direitos do trabalhador do quadro próprio, que é o que não acontece hoje. Basta o ouvinte lembrar de alguém que... Ou melhor, basta você fazer a seguinte pergunta: você prefere que seu filho, seu sobrinho, seu neto trabalhe numa empresa primária, uma empresa própria, diretamente, ou você prefere que seu filho trabalhe numa empresa terceirizada? É óbvio que ele vai falar que não quer num serviço terceirizado, porque é muito óbvio isso, as condições são diferentes. Agora, com relação a essa porcentagem, nós somos contra a terceirização em atividade fim. Eu acho que essa porcentagem ela pode ser um risco, porque a gente não sabe, numa empresa, qual a porcentagem de atividade fim, qual a porcentagem de atividade meio. O ideal que a atividade fim, que seja diretamente ligada ao negócio da empresa, não seja terceirizado. Quer dizer, caindo a terceirização na atividade fim, a CUT flexibiliza. A CUT continua dogmaticamente contra a terceirização em qualquer setor. Não, eu já falei para vocês que nós estamos abertos à negociação. Esse é um dos pontos, a terceirização é atividade fim. Depois tem a questão da igualdade de direito, a responsabilidade solidária, que é a contratante ser responsável caso a empresa que ela contratou vá à falência, isso acontece e muito, e a questão da representação sindical. Mas de todos aí, eu acho que a questão solidária e a proibição da terceirização em atividade fim é os pontos aí que mais pega para a CUT. Bem, você falou agora, quarta-feira, em Brasília, né? Qual a possibilidade de se mudar realmente aí o projeto da terceirização da maneira que vocês querem? Como é que vocês estão trabalhando no Senado? Eu acho que nós já tivemos um grande avanço. Eu acho que quando foi votada, a primeira votação foi com relação à medida de urgência, e depois nós tivemos um fim de semana aí, eu acho que a gente já vê a posição de alguns partidos e de alguns políticos já enxergando essa questão da terceirização de forma diferente. Eu acho que foi o assunto mais comentado nas redes sociais. Já se percebeu que mais de 95% da população é contra a regularização da terceirização da forma que está, abrindo a terceirização para qualquer atividade. Então os parlamentares já estão com medo. Então a gente vê assim que dá para avançar, porque houve um apelo popular, nós fizemos um trabalho aí de divulgar, fazer com que a sociedade debatesse essa questão do PL 4330, que antes não se discutia. A gente já vem há muito tempo falando desse projeto de terceirização, só que agora sim ele entrou na pauta do debate na sociedade. E você falou, esse projeto já vem sendo discutido aí há 11 anos, ou o assunto terceirização. E nesses 11 anos, o que é que mudou do que vocês pensavam há 11 anos atrás do que vocês pensam hoje? Já teve algum avanço com relação a isso? Eu acho que também vale a pena falar que esse não é o único projeto que tem na Câmara. A gente tem outros projetos. A gente tem um projeto lá que foi desenvolvido com a CUT, com outras centrais sindicais, e foi encaminhado para a Câmara através do deputado Vicentino. Só que esse projeto ele não está lá, parado na Câmara. Esse 4330, que foi idealizado pelo Sandro Mabel, que hoje não é deputado, mas que é empresário, ele foi feito com foco diretamente a atender o empresário. Então, respondendo a sua pergunta, nesses anos aí que a gente tem conversado, a gente avançou muito pouco. Porque os pontos-chave que nós defendemos, que é esses 4 que eu falei aqui, os empresários, a princípio, não abriam mão. Agora, nas emendas, a gente tem uma expectativa aí, não só no Congresso como também no Senado, de que a gente chegue a um patamar razoável, que atenda os trabalhadores. Se atender essas questões aí, para nós é interessante que regularize a terceirização. Nós não somos contra. Aliás, tem que até tirar essa questão. Às vezes, tem gente que prega que nós somos contra os terceirizados. Pelo contrário, a gente defende que todo trabalhador tem que ter as mesmas condições. A gente é contra a precarização, advinda da terceirização da forma como que ela está. Mas você fala em outros projetos, mas também tem pelo menos 2 medidas provisórias do governo federal.
Uma delas é que altera o sistema de pagamento do seguro-desemprego. Qual é a posição que a CUT tem sobre essas medidas do governo federal? Somos contra, e nos movimentos que nós fizemos, nós fomos contra essas medidas do governo. Porque tem-se aquela ideia de que a CUT defende sempre o governo. Não, nós defendemos o trabalhador. Nós defendemos o trabalhador. E nosso posicionamento é esse. Nós fomos contra essa medida, fizemos protesto, fomos para a rua, como fomos agora no projeto de lei 4330. Então essa é a posição nossa. Nós somos contra a 664 e a 665, que acaba fragilizando e tirando alguns benefícios dos trabalhadores. São 7h59. Nós estamos ouvindo, né, a respeito do assunto aí, assunto do momento, a terceirização. E claro, na semana nós vamos ainda ouvir alguém aí que é favorável à terceirização, até para que o nosso ouvinte possa pesar, colocar na balança, olha, e aí, sou favorável, sou contrário, eu conheço um pouco mais com relação a esse assunto tão polêmico que é a terceirização. Elvio, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, você que é o presidente do Sindicato dos Eletricitários de Mato Grosso do Sul, também membro do grupo de trabalho aí da CUT Nacional, que vem discutindo esse assunto. Eu acho que o mais importante é que os direitos trabalhistas não sejam, que continue, porque o trabalhador lutou tanto, né, para esses direitos trabalhistas, e aí, claro, por isso que foi uma das primeiras perguntas a ser feita com relação a isso. Eu acho que isso é a parte mais importante. E vocês têm uma visão a respeito e por isso são contrários à terceirização. E nós vamos aguardar essa reunião que vocês terão aí na quarta-feira lá em Brasília, para que nós possamos voltar a falar a respeito disso. Eu agradeço o convite. Eu acho que a democracia é isso, a gente colocar os pontos e espero que o que seja decidido lá em Brasília seja favorável à maioria. E a maioria hoje no Brasil são os trabalhadores, né? Muito obrigado.